Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do Arcebispo do Budismo, Monge Kyohaku Correia. O mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu Shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o Monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Se praticar a fé, fazendo do sofrimento a alegria, dificuldades serão rendimentos do praticante. Nissen Shonin 928. Se crer que após a chuva surgirá o lindo céu azul, essa mesma chuva também pode ser motivo de satisfação. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Até o capítulo anterior do Sutra Lotus, que estamos aprendendo semanalmente, o capítulo Concessão da semana passada, praticamente o Sutra Lotus foi finalizado.
Como todos sabemos, o Sutra Lotus é composto por 28 capítulos. E na semana passada nós completamos o trecho principal, o cerne, a quintessência do Sutra Lotus, que seria do 15º ao 22º capítulo, o Honmon Rappon, os 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus. Porque seria exatamente a partir desses 8 capítulos que nasceram todos os ensinamentos de Buda. Ou seja, todos os ensinamentos de Buda são também em função desses 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus. E na semana passada nós finalizamos o 8º capítulo, concessão. Quem quer saber o teor, os ensinamentos e tudo mais em relação ao Sutra Lotus, basta ficar por aqui. Não é necessário avançar até o final do Sutra Lotus se for para buscar conhecimento em relação à graduação na iluminação. Prova disso é que tanto o Visistakaritra, o famoso Jogyo Bosatsu, o Bodhisattva das práticas superiores, a partir do 23º capítulo, já não participa mais. Nem ele e nem outros Budas que foram convocados de outras direções. Todos eles haviam sido permitida o retorno às suas respectivas terras. E em relação ao Jogyo Bosatsu, ao Visistakaritra, que retornasse, que renascesse 2000 anos depois, após a extinção de Buda, já na era de decadência, ou seja, em nossa era, para que transmitisse esses ensinamentos da salvação, da iluminação, em forma de causa, essência e semente da iluminação. É a era em que nós vivemos agora e, portanto, é o devido ensinamento que nós precisamos receber. Hoje nós aprendemos o 23º capítulo do Sutra Lotus, o elo intitulado O Elo do Passado do Bodhisattva Vaisajāraya. É um nome um pouco complicado, eu vou repetir. O nome do capítulo é O Elo do Passado do Bodhisattva Vaisajāraya, ou, como é mais chamado, também como Yakuo Bosatsu, Honji-hon. Honji é tudo que diz respeito a uma história de vidas passadas de algum Bodhisattva. E Honsho é o que diz respeito a uma história de vidas passadas de um Buda. Então existem histórias do tipo Honsho, de vidas passadas de um Buda, e do tipo Honji. Esse 23º capítulo, transmite a história de uma vida passada de um Bodhisattva. Shikuoge Bosatsu é um personagem que faz parte deste capítulo, que perguntou ao Buda sobre a vida de Yakuo Bosatsu, Vaisajāraya. Yakuo Bosatsu é um personagem que faz parte da pregação deste Sutra Lotus. E Shikuoge Bosatsu perguntou ao Buda sobre a vida deste Yakuo Bosatsu Vaisajāraya, ou seja, sobre a história da sua vida.
E Buda explicou. Antigamente existiu um Buda chamado Virtude e Brilho do Sol e Lua Pura. Virtude e Brilho do Sol e Lua Pura, Nichigachi Jo Myo Tokubutsu, que pela virtude da pregação do Sutra Lotus, levou aos seres o poder de transformação e livre renascimento. Isso é considerado um dos maiores poderes possíveis de se adquirir. E depois de um longo período de pregação, quando chegou ao seu momento de extinção, este Buda deixou seu Dharma a um Bosatsu, dizendo: concedo o Dharma de Buda a você. Tendo dito essas palavras, seu corpo foi cremado e as cinzas recolhidas. E com as mesmas 84.000 torres devotivas foram edificadas por esse Bosatsu, que tanto o devotou e tanto o admirou. Mas, no entanto, achando pouco tudo que foi feito, na verdade, né? O tanto que ele devotou, o tanto que ele praticou os ensinamentos desse Buda, achando pouco ter edificado 84.000 torres mortuárias, memoriais em louvor e devoção a este Buda, ainda assim achando pouco, tendo feito tudo isso, e tendo visto o corpo de Buda sendo cremado, resolveu cremar a si mesmo. Isto é, ateou fogo em seu cotovelo, que imediatamente pegou fogo e ficou pegando fogo, e continuou pegando fogo e clareando todos os mundos durante muito e muito tempo. Clareou a escuridão do coração dos seres. E por essa virtude, ele adquiriu um grande poder de desprendimento e aumentou o seu grau de iluminação. Mas, no entanto, quando outros bodhisattvas viram este bodhisattva sem o seu cotovelo, lamentaram e se condoeram por ele, pois afinal foi alguém que havia ensinado muito a eles. É algo raro de se imaginar, de até mesmo compreender o fato de atear fogo no próprio corpo e não morrer, e deste fogo, este próprio fogo, gerar uma luz que ilumina as trevas. Somente pelo poder do alto grau de iluminação de um Bodhisattva. Algo, sim, que não devemos copiar. Mas esse espírito, sim, exatamente deste espírito que o Buda fala, que é um verdadeiro merecedor de oferendas, que é um verdadeiro, sim, este Yakuo Bodhisattva, um praticante do Sutra Lotus, que quando seus seguidores lamentavam por ele não ter um de seus cotovelos, que se queimou por completo ao longo dos anos nessa sua atitude de oferecer a luz, disse-lhes: não se lamentem por mim. Foi a oferenda que fiz a Buda e por isso tenho certeza da virtude adquirida. E esse Bosatsu sem cotovelo, chamado Issai Shujo Kiken Bosatsu, na verdade, era o Yakuo Bosatsu,
o Bodhisattva Vaisajjaraya em suas vidas passadas, que ali agora se encontrava na cerimônia de pregação do Sutra Lotus. E o Buda concluiu tal ato, tal demonstração de desprendimento como um verdadeiro esforço, Makoto no Shojin, isto é, uma demonstração de esforço sem devaneios e sem titubear. A partir desta história do Bodhisattva Vaisajjaraya e Akuo Bosatsu, aprendemos que esforço é aquilo que oferecemos ao preço da própria vida. Não são migalhas, não é o resto, não é simplesmente algo que faço continuamente ou algo que faço por necessidade. Esforço é aquilo que se oferece ao preço da própria vida. O resto é apenas uma troca por necessidades ou troca por interesses. Também, essa frase deste capítulo, 23º, essa frase de ensinamento em que Buda ressaltou este ato do Yakuo Bosatsu como um verdadeiro esforço, foi a frase e ensinamento que mais motivou o famoso Buda chinês, Tiantai ou Tendai, a se esforçar em sua prática. Quem sabe não seja por este motivo que o Tendai Daishi também não seja considerado o renascimento de Yakuo Bosatsu. Aliás, amanhã, dia 24 de novembro, completará 1415 anos de falecimento de Tendai Daishi. Tendai Daishi, que foi o grande estruturador de todos os ensinamentos budistas, principalmente do Sutra Lotus. Sem a existência deste grande mestre Tendai, os ensinamentos budistas até hoje seriam uma mistura em que nós não poderíamos compreender quais seriam os principais ensinamentos, quais seriam os ensinamentos transitórios. E o grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, no início de sua carreira, se autodenominava seguidor dessa linhagem de Tendai. Mas, no entanto, depois que ele adquiriu a consciência de que seria o renascimento do Jogyo Bosatsu, ele avançou toda a sua prática e se concentrou toda a sua prática nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus. Pois em nossa era, nessa era considerada Mappo, 2000 anos após a extinção de Buda, ele seria a pessoa enviada pelo Buda primordial para nos transmitir este ensinamento que caracteriza um verdadeiro esforço numa era em que os seres já se encontram bem, mas bem distantes da iluminação, poder praticar a fé todos os dias, oferecer a oração do Dharma Sagrado Dhammumyo Horengekyo e compartilhar dessa oração com mais alguém, é, sim, de fato, algo muito mais valioso do que todas essas práticas de automortificação, de todas essas práticas ascéticas que existem, pois, de acordo com a nossa capacidade, é o máximo que podemos fazer, e dentro de todas as práticas é considerada a prática máxima que mais energia traz. Somente pela grande compaixão do Buda primordial é que podemos
ter e exercer este ensinamento. Namu-myoho Renge Kyo. Também neste capítulo, 23º capítulo, o elo do passado do Bodhisattva Bhaisajjaraya, surge a palavra, este sutra é o rei dos sutras. O Sutra Lotus, dentre todos os sutras, é o rei soberano número 1. Esta expressão, ela surge várias vezes, ressaltando ainda mais a superioridade e supremacia dos ensinamentos contidos neste Sutra Lotus. Em vários outros capítulos anteriores, também essa expressão pôde ser visualizada, mas neste capítulo ela surge várias vezes também. E também, neste capítulo, consta a famosa citação Kametsugo Shushu Shari. Kametsugo Shushu Shari. Enunciado normalmente utilizado no momento do recolhimento das cinzas após a cremação. Kametsugo seria após a cremação. Shushu Shari Shushu, recolhimento, e Shari, cinzas. Consta neste 23º capítulo. Então daí é extraído como enunciado para ser utilizado numa cerimônia após a cremação. E outra expressão famosa também que consta neste 23º capítulo é a citação Shoyo on tekikai shitsu sai metsu. Parece uma expressão um pouco complexa, mas em rituais e cerimoniais do budismo primordial nós escutamos muito essa expressão quando o enunciado é feito conforme o ritual japonês. Shoyo on tekikai shitsu sai metsu significa que todos os inimigos e obstáculos sejam eliminados. E na sequência desse enunciado sempre vem tal qual o vento que corre livre no céu, libertai-nos de todos os males e transtornos, conduzindo-nos à terra pura de Buda. Ou seja, o cabeçalho, o trecho inicial deste enunciado que sempre fazemos na finalização dos cultos. O começo deste enunciado, muitas vezes até mesmo abreviado, mas em caráter oficial é assim que o enunciado por completo acontece. Começa com Shoyo on tekikai shitsu sai metsu Nyohu okuchu isai mushoget, que todos os inimigos e obstáculos sejam eliminados. Tal qual o vento que corre livre no céu, libertai-nos de todos os males e transtornos, conduzindo-nos à terra pura de Buda. Namu-myoho Renge Kyo. E assim um culto é finalizado. E essas palavras surgem aqui do 23º capítulo do Sutra Lotus, o elo do passado do Bodhisattva Bhaisajjaraya, o Yakuo Bosatsu. E no finalzinho do capítulo consta também sobre a importância da expansão deste Dharma sagrado, deste Sutra Lotus, após 2000 anos da extinção de Buda. Nós aprendemos que a cada 500 anos, que a prática teria um determinado perfil. Então 500 anos, mais 500, mais 500, mais 500 são 2000 anos. Durante esses 2000 anos, após a extinção de Buda, o ocultar e o seu retorno à Terra pura, havia um estilo de prática transcendental, meditativa, ascética, mais radical, etc. No entanto, para este período que nós vivemos agora, que este sutra, este ensinamento deveria ser praticado
seguindo a prática do Jogyo Bosatsu, Visisthakaritra Nichirendai Bosatsu, e que toda essa prática deveria ser centrada na oração, expansão e propagação do Dharma Sagrado, Namumyo Horenge Kyo. E assim é finalizado o 23º capítulo do Sutra Lotus. Agora, até o final do Sutra Lotus, até o 28º capítulo do Sutra Lotus, nós veremos vários contos de vidas passadas, de bodhisattvas, que agora passarão a servir como modelos e exemplos de vida para todos nós. Pois em capítulos anteriores nós vimos histórias de vidas passadas de um Buda, de vários Budas e vários personagens de um alto grau de iluminação. Já agora, nesses capítulos complementares, nós veremos ensinamentos e histórias de personagens bodhisattvas um pouco mais próximo do nosso estilo, se bem que, pelo que nós aprendemos aqui, ainda assim eles estão muito distantes da nossa capacidade. São bodhisattvas de um alto grau de iluminação, mas que são considerados um pouco mais próximos do nosso estilo de prática. E para reforçar o aprendizado no sentido prático, é que o Sutra segue até o final com as suas pregações, com agora personagens diferentes. Depois, na semana que vem, no 24º capítulo, nós teremos o Bodhisattva Gagadasvara. No 25º capítulo, o Bodhisattva Avalokitesvara. E assim, com mais 3, 4 personagens, até finalizarmos todo o Sutra Lotus, exatamente na última sexta-feira deste ano de 2012, nós completaremos o nosso aprendizado do Sutra Lotus. Agradecemos aqui a todos os nossos ouvintes que desde o começo do ano nos acompanham neste aprendizado do Sutra Lotus, do ensinamento da iluminação. Muito obrigado, e vamos lembrar de todos, sempre ao iniciarmos o dia, oferecermos as orações para concretizarmos as nossas preces e enfrentarmos as situações com paz e serenidade. E ao findar do dia, fazermos o mesmo para agradecer ter vivenciado mais um dia com saúde em prol do Dharma Sagrado. O dia a dia de um budista se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixe de praticá-las. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namumyo Horenge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do Arcebispo do Budismo, Monge Kyohaku Correia. Mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim.